Salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Silp e este é o Indicando Mangás e Quadrinhos. Vocês já leram O Último Voo das Borboletas? Neste mangá acompanhamos o dia a dia de um bordel japonês do século XIX, tendo como figura principal a protagonista Kishou, a mais bela e mais requisitada Taiyu da região. Taiyu era um termo que eles usavam na época para se referir às cortesãs de alto nível durante a era feudal japonesa. Mas e aí, será que vale a pena ler este mangá? Deixe o seu like, inscreva-se e vamos para mais uma análise. O Último Voo das Borboletas foi lançado no Japão em 2015 e em 2019 aqui no Brasil, sendo que em 2020 também recebeu uma versão digital. No Brasil, o mangá foi lançado pela Pipoca e Nanquim. Esta é uma obra da mangaka Kanta Kahama, criadora também de A Lanterna de Nyx. Kishou é uma cortesã belíssima que atrai homens de todas as partes, porém poucos têm o privilégio de se relacionar com ela devido ao alto custo. Neste mangá acompanhamos o dia a dia das cortesãs que vivem em um bordel, desde os perrengues até seus sonhos mais utópicos. A vida de uma Taiyu não era nada fácil. Quando ainda jovens, muitas eram vendidas por seus pais a compradores que as levavam a bordéis e as revendiam para os donos desses estabelecimentos. Lá, desde pequenas, elas eram altamente treinadas nas artes tradicionais japonesas, como cerimônia do chá, caligrafia, dança, música, até se tornarem cortesãs de maior prestígio. Quando alcançavam esse status, tinham a função de entreter os clientes que pudessem pagar por seus serviços, que iam desde apresentações artísticas até relações íntimas. Algumas chegavam a passar por situações de abuso e humilhação por parte de alguns clientes. Mas se desejassem ganhar dinheiro, não podiam ficar escolhendo seus clientes. A sobrevivência financeira dependia de aceitar quem pagasse. Logo no início da obra, nós temos uma cena em que Kishou se relaciona com um cliente bem idoso. Esse cliente havia acabado de queimar os dedos de outra Taiyu com chá quente, isso só porque Kishou havia demorado a chegar ao recinto. Apenas mais um dia de serviço. Nesta obra também percebemos que algumas cortesãs Taiyu sonhavam em deixar essa vida. E isso acontecia quando um cliente se apaixonava por ela e pagava pelo seu resgate, digamos assim. Este custo era bem alto, geralmente equivalente ao tempo que a mulher havia passado naquele estabelecimento. E convenhamos, ela estava ali desde jovem, né? E como nem tudo são flores, algumas infelizmente retornavam a essa vida quando, por algum infortúnio, seus maridos faleciam e elas não conseguiam se sustentar sozinhas. Kishou é uma mulher enigmática e toda a história gira em torno dela. Por ter um início mais lento, o mangá inicialmente ele não aparenta que vai ter nada além do dia a dia das cortesãs, mas aos poucos foram se revelando camadas mais profundas que me prenderam e, confesso, me emocionaram. Além de Kishou, é importante observarmos o jovem Kenzo, um adolescente que cuida do pai doente e que busca vingança contra uma certa mulher que abandonou seu pai. Outro personagem importante é o Dr. Tum, um médico holandês de meia idade que é um dos clientes de Kishou e que claramente está apaixonado pela nossa protagonista. Este mangá trata de assuntos mais sérios e que estão impregnados na história japonesa. O roteiro é muito bem feito e nos prende, apesar de ter um início mais lento. Kanta Kahama revelou em uma carta no final do mangá que fez uma pesquisa minuciosa para conseguir abordar fielmente como era a vida das cortesãs durante o século XIX. O mangá traz muitos termos e gírias que eram usados por elas naquela época e possui diversas notas explicando cada um desses termos, demonstrando o cuidado da autora até mesmo com a representação fiel do linguajar, além de um glossário muito bem feito montado ao final da obra. Todas as páginas do mangá são contornadas com um tom mais escuro, próximo do grafite ou preto mesmo, o que me deu uma sensação de uma atmosfera mais luxuosa à obra. Este recurso também reforça o ar noturno da narrativa, já que a maior parte das histórias se desenrola durante a noite.
A arte do mangá é belíssima e muito refinada. Precisa de muita habilidade e técnica para ficar desenhando kimonos luxuosos o tempo inteiro e de forma constante. São muitos detalhes. Além disso, o traço da Takahama é primoroso e ela domina muito bem os tons de cinza. Gostei muito de como a obra mostra, de forma clara, as diferenças culturais entre as vestimentas dos japoneses e dos estrangeiros. Eu notei o uso muito inteligente de alguns recursos que vemos em filmagens. Um deles é o tal do plano sequência. Observem, no início do mangá é possível ver essa garotinha caminhando pelas ruas da cidade, de forma bem discreta. Ela está em quase todos os quadros e, mesmo de forma discreta, a gente consegue acompanhar a caminhada dessa garotinha. Isso serve para nos trazer para dentro da história. Parece algo simples, né? Mas é muito inteligente. De cara a gente já entende a ambientação, a gente observa os homens conversando nas ruas acerca das cortesãs, principalmente da Kishou. E mais à frente descobrimos que essa garotinha se chama Tama, quando a Kishou pergunta se ela havia chegado ao recinto. Isso é uma narrativa conduzida por um elemento de transição. A Tama serviu como uma ponte de entrada da protagonista. Ela caminha pelos cenários até que ela chega na figura central da história. Conseguem ver o quanto isso é inteligente? Takahama é genial. E agora eu vou fechar o vídeo com uma curiosidade. O Dr. Tum, ele existiu na vida real. Antonius Francisco Baldwin era um militar, médico holandês e que foi importante para a história do Japão, principalmente pelo desenvolvimento da medicina por lá. Bom, minha nota final é um 9 de 10. Este mangá ele é muito bem construído e vale muito a pena. Obrigado a você que ficou até aqui. Sapé com like bem gostoso aí, galera. E até a próxima.